Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. E essa série tem por tema o que Jesus ensinou. E hoje nós iremos ver o que Jesus ensinou sobre o perdão. É o nosso estudo de hoje. Antes de nós começarmos o estudo, estamos fazendo a promoção no nosso canal desse DVD de estudos, Ensinos de Jesus. E junto com o DVD de estudo também vai uma Bíblia. Essa Bíblia aqui. Como você vai fazer para participar do sorteio? No final desse estudo tem outra janelinha com outro estudo. E o tema do outro estudo é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Então você vai entrar lá e você vai fazer o seu comentário. Quero a minha Bíblia. E vai deixar também um gostei para nos ajudar. Fazendo isso, você passa a concorrer a essa Bíblia e esse estudo. Então fica a dica. Eu convido você nesse momento a fazermos uma oração juntos. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Maravilhoso Senhor Deus, Deus da paz, Deus da misericórdia. Nesse momento, abra nossa mente e o nosso coração, que vamos estudar a Tua Palavra, que possamos aprender mais um pouco do Senhor. Te agradecemos essas dádivas no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o que Jesus ensinou sobre o perdão é o nosso estudo de hoje. E aqui nos diz o seguinte, veja só o que nos diz aqui. Jesus praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério terrestre. Ele disse dezenas de vezes: estão perdoados os teus pecados. Mesmo na hora da morte, sofrendo os tormentos da crucificação, sua oração foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim como precisa do oxigênio para respirar, o ser humano depende do perdão de Deus. Precisamos dele a cada instante. Como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? E quando ofendo alguém ou sou ofendido, a quem devo pedir perdão? Nesse estudo encontraremos respostas. Aqui diz o seguinte, veja só, em que situação se encontra o ser humano? Eu convido você a irmos ao livro de Romanos, pegue aí a sua Bíblia, estou aqui com a minha na mão, e vamos folhear juntos a palavra de Deus. O livro é o livro de Romanos, o capítulo 3, e o verso é o verso 10 e o verso 23. Em que condição se encontra o ser humano? Capítulo 3 de Romanos, o 10 e o 23. O verso 10 nos diz assim, veja só. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. O verso 23 nos diz da seguinte forma, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você percebe o que o texto está dizendo? Que não há um justo. Todos somos pecadores, miseráveis pecadores. Mas nós necessitamos do perdão de Deus, né? Aqui nos diz o seguinte, veja só o que diz o nosso estudo. Como alguém pode ser justo diante de Deus? É unicamente por meio de Cristo que alcançamos harmonia com Deus. Mas como devemos chegar a Cristo? É a pergunta como? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia de Pentecoste, quando, convencido do pecado, clamou: Que faremos? A resposta de Pedro foi: Arrependei-vos. Noutra ocasião disse: Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então você percebe aqui, percebe que o ser humano ele necessita, né, de se arrepender dos seus pecados. O ser humano ele necessita se converter, ter uma nova vida, né? Então você percebe aqui algo interessante. A situação do ser humano hoje é essa, né? Todos são pecadores e não há o justo sequer. E necessitamos do perdão de Deus. Agora veja só, aqui tem uma pergunta que ela é interessante. Ela diz assim: que oração Davi fez depois de haver pecado contra Deus? Vamos descobrir qual foi a oração que Davi fez depois de ter pecado contra Deus. Abra sua Bíblia no Salmo. O capítulo é o capítulo 51, o verso 1 e 2 e o verso 10. Vamos lá, a palavra de Deus. Salmo 51, o verso 1 e 2
e depois o verso 10. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O verso 2 nos diz o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 10 do capítulo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então essa foi a oração que Davi fez ao Senhor Deus, né? Depois de haver pecado contra Deus. A oração de Davi, depois do maior erro de sua vida, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Ele não fez nenhum empenho por atenuar a culpa. Não foi o desejo de escapar ao juízo que lhe inspirou a oração. Davi reconheceu a enormidade de sua transgressão, viu a contaminação de seu ser e sentiu nojo do pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. Desejava a alegria da santidade e está mais uma vez em harmonia com Deus. Então você percebe aqui qual era o maior desejo de Davi. Davi, então, ele se arrepende dos seus pecados, né? E ele agora pede a Deus um coração puro. E o desejo dele agora é de estar, né, diante da santidade do Senhor Deus, né, em harmonia com o Senhor Deus. Que oração bonita, né? Muito bonita. Quem somente pode perdoar pecados? É uma boa pergunta. Quem somente pode perdoar pecados? Ainda no livro de Salmo, eu convido você a irmos no capítulo 130. E o verso é o verso 4, e vamos ver o que o texto nos diz. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Esse salmo aqui, ele está falando sobre o clamor ao Senhor. E você percebe que aqui está falando do Senhor Deus. Então, o perdão pertence a quem aqui? A resposta? Ao Senhor Deus, né? Agora eu convido você a irmos a um outro texto, lá no livro de Marcos, no capítulo 2, o verso 7. E vamos ver o que diz o livro de Marcos 2, verso 7. Quem somente pode perdoar pecados? Marcos 2, verso 7. Estou folheando a minha Bíblia e convido você a fazer o mesmo. O texto nos diz o seguinte: por que fala ele deste modo? É uma pergunta, né? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então você percebe, quem pode perdoar pecados? Somente o Senhor Deus, Deus da eternidade. E não existe um outro que pode perdoar pecados, somente Deus. O que é interessante é que no estudo nos diz o seguinte, veja só. Nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecados. Somente Deus, por meio de Cristo, aquele que nunca pecou, pode nos conceder perdão e paz de espírito. O ensino de que algum ser humano tem o poder de perdoar pecados não está em harmonia com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nenhuma ação humana é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Jesus Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso devemos nos aproximar dele com o coração verdadeiramente arrependido. Então você percebe, o único que pode perdoar pecados é o Senhor Deus. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? E agora? Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Convido você a irmos ao livro de João, capítulo 20, o verso 23. E vamos ver o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 20, o verso 23. E o texto nos diz o seguinte de João 20, 23. Nos diz assim: se é de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Então você percebe aqui que se nós perdoamos, né, nós somos perdoados, e se nós retermos, o perdão também que Deus teria para nós
seria retido, né? Será retido se nós não perdoarmos, né? Se nós retermos o nosso perdão. Você compreende? Agora, em Efésios 4, verso 32, também tem outro texto. Então, nós não podemos reter o perdão, nós temos que perdoar, não é mesmo? Efésios 4, 32, vamos ver o que diz o livro de Efésios, para nós termos mais uma comprovação. A pergunta é, somente Jesus pode perdoar pecados, né? Ou nós também podemos perdoar? 4,32 nos diz o seguinte, veja só. Antes, ser de uns para com os outros benignos, né? Compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você percebe que o texto anterior de João diz que nós não podemos reter, senão Deus não nos perdoa. O texto aqui já está dizendo que nós devemos perdoar uns aos outros. Então você percebe, só Jesus pode perdoar pecados? Não, nós também podemos perdoar os nossos irmãos, né? Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Você percebe? Aqui diz assim, veja só. O perdão ele tem duas dimensões. Se é que é verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus, né, a dimensão vertical, também é verdade que devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém. Essa é a dimensão horizontal. Jesus mesmo ensinou: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Né? Isso está em Lucas capítulo 17, o verso 3 e o verso 4. Então você percebe que nós não devemos reter, né, o nosso perdão para uma pessoa. Você percebe que nós devemos perdoar, né, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Aqui diz assim, veja só, o que é necessário, segundo a Bíblia, para se alcançar a remissão dos pecados, né? Eu convido você a irmos ao livro de Atos 2, o verso 38, para nós termos a resposta. Atos 2. O que é necessário, segundo a Bíblia, para termos remissão dos nossos pecados? Atos 2, 38 nos diz o seguinte, veja só. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O que é necessário para alcançarmos a remissão dos nossos pecados? Arrependimento. Arrependimento. Se nós fizermos isso, nós alcançaremos em Cristo Jesus, né, a remissão dos nossos pecados. Aqui diz o seguinte, veja só. O arrependimento é a primeira condição para o perdão. Contudo, muitos não vão a Cristo porque ainda não se sentem arrependidos. O arrependimento não é produzido por um exercício mental, mas somente quando se permite a atuação do Espírito Santo no coração, nos convencendo dos erros e da necessidade de mudança. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo nos convença do pecado. Então você percebe que a questão do arrependimento ele não é um exercício mental, mas é nós permitirmos que o Espírito Santo ele entre em nossa vida e que possamos dar lugar ao Espírito Santo, e através do Espírito Santo ele nos convence do pecado, e aí nós chegamos ao arrependimento. Aqui diz o seguinte, depois de arrependido, o que o pecador deve fazer, né? 1 João 1, verso 9. Então, o pecador se arrependeu, e depois de arrependido, o que ele deve fazer? 1 João 1, verso 9, nos diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você percebe aqui, confessar os nossos pecados, né? Houve o arrependimento e agora devemos confessar os nossos pecados. Aqui diz o seguinte, uma vez arrependidos, devemos apresentar a Deus a nossa confissão de um modo claro e específico. Se fizermos isso, seremos lavados por Jesus e seu sangue nos purificará de toda injustiça.
Somente Ele pode realizar essa obra. Cristo derramou seu sangue precioso para nos purificar, porque não pode haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então você percebe aqui algo, surpreendente, não é isso? Nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Que condição foi que Jesus apresentou? Convido você a irmos ao livro de Mateus, o capítulo 6, e o verso 12. Vamos ver qual foi a condição que Jesus apresentou para que os nossos pecados sejam perdoados. Mateus 6,12 nos diz o seguinte, veja só, acompanha aí comigo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, qual é a condição que Jesus coloca para que sejamos perdoados? Que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Essa é a condição que Jesus coloca, que nós possamos perdoar essas pessoas. Aqui diz o seguinte, veja só. Após terminar a oração modelo, Jesus ainda declarou: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está em Mateus 6,15. Quem não está disposto a exercer misericórdia para com os que lhe ofendem, não pode obter misericórdia de Deus. É egoísmo humano desejar o perdão divino sem estar disposto a oferecer o perdão às outras pessoas. Você percebe aqui? É o egoísmo humano, né? Nós desejarmos o perdão divino se nós não estamos dispostos a perdoar os outros. Você percebe? Aqui diz assim, quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Mateus 18, verso 21 e 22, nós vamos ver a resposta. Mateus 18, verso 21 e 22. E o texto nos diz o seguinte, capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? São duas perguntas, né? Veja só a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Até 70 vezes 7. Veja só o que diz aqui no nosso estudo. Diz assim: Os mestres antigos limitavam o exercício do perdão a 3 ofensas, no máximo. Veja só, né? Aqui diz assim: Pedro, que professava seguir os ensinos de Cristo, ampliou até 7, número que indica a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. Não até 7, ele disse, mas até 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar aquele que nos ofende tantas vezes quanto Deus nos perdoa. Então você percebe aqui que Cristo então ampliou, o perdão, né? Cristo falou o seguinte: olha, Pedro, perdoe quantas vezes for necessário. Você entende? E isso também é para nós hoje. Nós devemos perdoar quantas vezes for necessário, não importa quantas vezes foi. Você entende? Aqui diz o seguinte, veja só. Somente Jesus tem o poder de perdoar nossos pecados. Por isso, podemos nos aproximar dele com confiança para recebermos o alívio de que tanto precisamos. Contudo, muitos esperam merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer boas ações. Não reconhecem sua pecaminosidade e incapacidade. Somente quando descobrimos que não possuímos nada que nos qualifica para o céu, o Espírito cria em nós um desejo de mudança. Você percebe aqui? Você percebe que eu e você não temos nada de bom para oferecer a Deus? Você percebe agora que quando nós descobrimos que nós não possuímos nada que nos qualifica para o céu, e nós agora permitimos que o Espírito Santo crie em nós um desejo de mudança,
Você percebe então que verdadeiramente, né, Cristo tem o poder agora de perdoar os nossos pecados quando nós permitimos que isso aconteça? Estamos finalizando esse estudo, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. E antes de nós terminar esse estudo, eu gostaria de lhe fazer 3 perguntinhas. E nós iremos finalizar com essas 3 perguntas. A primeira é: você crê que somente Jesus pode perdoar os seus pecados? Você crê nisso? A outra pergunta é desejo seu confessar a Ele, né, o Senhor Jesus, as suas culpas e confiar em sua misericórdia para alcançar o perdão? E a última pergunta é: você decide a partir de hoje perdoar aqueles que lhe ofenderam, assim como Jesus lhe perdoou? Se você tem esse desejo, se essa é a sua vontade, que Deus possa abençoar você. Eu convido você a fazer uma oração junto. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que estudamos a palavra, a tua palavra. Esteja com essa pessoa que estudou conosco, cuide dela de uma maneira toda especial. Abençoe a ela, Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.